Galera, estou de volta com mais um vídeo. Muito obrigado pela interação de vocês com o canal. Quero agradecer novamente, pedir que compartilhem nossos vídeos, se inscrevam no canal, cliquem sempre em gostei e recomendem para colegas e amigos. Bem galera, é o seguinte, hoje eu vou estar falando um pouco sobre os comandos e ferramentas básicas mais usadas no AutoCAD. Vamos ser rápido e prático, vamos ser breve. O primeiro comando é o Line, este comando aqui. A tecla de atalho dele é o L, você dá L e Enter, ele faz uma linha simples, certo? Temos outro comando que é o Polyline, este aqui, a versão que eu estou utilizando do AutoCAD é o 2017, então eu posso selecionar esse Polyline com a tecla de atalho PL, dou Enter. Qual a diferença do Line para o Polyline? No Polyline, se eu quiser fazer uns segmentos de linhas, ó, eu vou fazendo segmentos, vou descendo, fazendo certos contornos, certo? No final das contas, quando eu selecionar essa polilinha, ela é toda por uma, ou seja, por mais que eu tenha feito contornos e vários segmentos, no fim das contas a polyline é apenas uma linha. E já o comando line é totalmente diferente. Eu vou fazer contornos e no final das contas eu vou ter várias linhas ligadas. Vocês podem observar quando eu seleciono, certo? O próximo comando é o trim. Para que serve o trim? O trim serve para ele fazer uma espécie de diminuir os excessos de linhas. Caso eu tenha excessos de linha e queira remover, eu utilizo esse trim. Vou dar o trim é encontrado aqui neste menu trim, ou pela tecla de atalho na versão 2017 TR, dou Enter, certo? Vou dar um exemplo, vou passar uma linha aqui. Vamos supor que eu quero tirar esse excesso aqui, este e este, ou de repente estes excessos aqui. Vamos lá, vou dar TR, Enter, e vou dar Enter novamente e vou clicar onde eu quero remover. Cliquei, vocês podem observar que os excessos foram removidos. Uma outra ferramenta é o Extend. O Extend ele é o submenu da ferramenta Trim. Eu clico aqui nessa setinha e vou abrir o Extend, ou na versão 2017 eu posso selecioná-lo digitando o EX. Para que serve o Extend? Ele serve para eu estender uma linha ou um segmento de linha, né, a um determinado ponto desejado por mim. Você seleciona Extend, dá Enter e vamos fazer um exemplo com uma dessas linhas aqui para vocês entenderem. Vou colocar uma linha aqui passando em frente, vou aumentar essa linha aqui. Pronto, vamos supor que eu quero que esse segmento de linha aqui, essa polyline aqui, se estenda até a parte de cima. Eu vou só selecionar Extend e vou selecionar a linha que eu quero, que eu desejo. E vocês podem observar que ela já dá uma prévia da ligação que será feita. Clico na linha e pronto, tcharam, está ligada. Esse é o Extend. A próxima ferramenta é o Offset, que é esse comando aqui. Ele serve para fazer cópias a uma distância pré-determinada. Eu posso clicar em Offset ou digitar O e dar Enter. Essa é a tecla de atalho dele. Ele vai pedir que eu especifique a distância. Eu vou digitar aqui os 100 que já está e vou dar Enter. Pronto. Vamos supor que eu quero criar uma cópia a 100 metros para fora desta linha aqui. Eu clico na linha, já como eu já determinei clico na linha como eu já determinei a distância e vou selecionar o lado para o qual quero que essa cópia a 100 metros vá. Vou selecionar o lado de fora e clico. Pronto, uma cópia a 100 metros. Esse foi o Offset. Temos a ferramenta Rotate, né, que é essa ferramenta aqui. Na versão 2017 ela é selecionada com a tecla de atalho RO e dou Enter. Ela serve para rotacionar uma peça. Vou estar clicando nesta linha, né, porque após selecionar a ferramenta ela vai pedir para você selecionar o objeto. Clico, dou Enter, clique em um ponto, né, clique em uma espécie de ponto base e aí ela começa a fazer minha rotação. Vou dar um exemplo aqui. Pronto. Cliquei em um ponto base e pode observar que a linha ela está rotacionando. Pronto, esse é o Rotate. A outra ferramenta mais usada é o Move, que é o mover, tecla de atalho M e Enter, ou
neste íconezinho aqui, Enter, clico no objeto que eu desejo, dou Enter novamente, clico em um ponto base. Geralmente eu gosto de selecionar o ponto base do desenho, né? Porque assim, quando eu vou mover fica mais fácil. Pronto, posso mover essa linha aqui que eu selecionei. Pronto, movi essa linha. O outro é o Copy, que é o copiar, é esse onde tem esse ícone, ou CO como tecla de atalho e Enter. Vou fazer uma cópia deste retângulo. Vou selecionar o retângulo todo, vou dar Enter, clicar em um ponto base e pronto, fiz uma cópia do retângulo. Eu posso ir fazendo várias cópias até eu dar um Enter novamente para dizer que eu não quero mais usar a ferramenta. É o Erase, que é o apagar, é a borracha, está aqui neste ícone, ou é acionado pela tecla de atalho E e Enter. Após dar Enter, você vai ter que selecionar o objeto que você quer apagar e dar Enter novamente, ele será apagado. Temos o Explode, é uma ferramenta muito boa. Para que serve o Explode? A exemplo aqui da Polyline, e de repente se eu fizer um retângulo, né, com teclas de atalho REC e vou fazer um retângulo, vocês podem observar que eles ficam todo por um, as linhas dele não são separadas. No caso da Polyline também. Só que de repente eu posso querer utilizar uma linha dessa para uma outra função, para dar um offset, para fazer algo com essa linha, e eu necessitaria que ela fosse individual. O que é que eu deveria fazer? Eu vou dar um Explode, vou selecionar tanto a Polyline como o retângulo para dar um exemplo, e vou clicar aqui, ó, neste ícone. Clicando, eu explodi essas linhas. Vocês podem observar agora que elas estão individuais, ó, tanto as linhas do retângulo quanto as linhas aqui da Polyline do início do vídeo. Explode. Explode, ele não tem uma tecla de atalho definida, né? No meu, particularmente, eu tenho que digitar o nome todo, mas por isso eu prefiro clicar no ícone dele. Não determinei uma tecla de atalho. Temos o Mirror, que é o espelho, a ferramenta Mirror, que ele cria uma cópia espelhada, né, de um determinado desenho. Ele fica neste ícone, ou você pode estar digitando MI, criar uma cópia aqui desta linha aqui. Após digitar MI e dar Enter, ele vai pedir para você selecionar o objeto. Selecionei esta linha, dou Enter novamente e vou clicar aqui nesse ponto base. Aí vocês podem observar que ele vai pedir apenas para qual lado eu quero direcionar o espelho desse desenho. Podem perceber, eu vou selecionar para a direita. Logo após dar Enter novamente, ele vai vir a seguinte frase: Erase Source Object. Ele está perguntando se eu desejo apagar o objeto. Eu vou dar não, então o objeto antigo vai continuar lá, aqui, ó. Agora vamos fazer um exemplo dando um sim. MI, Enter, seleciono o objeto, Enter novamente, seleciono para o lado que eu desejo que o espelho desse objeto vá. Pronto, agora vai perguntar se eu quero apagar o antigo, eu vou dar Yes, então o antigo se apaga. Isso é muito útil em caso de você querer fazer uma cópia de repente de uma fachada ou uma planta baixa, mas mudando o lado. Ao invés de você rotacionar, você cria uma cópia com tudo no lugar ali, tudo certinho, e direciona para que lado você quer que esse desenho fique. Temos a ferramenta Fillet. A ferramenta Fillet, ela serve para abaolar, fazer um fichamento, né, em arestas. O Fillet é encontrado aqui no submenu de Chamfer, ou você pode deixar ele selecionado na frente. Esse aqui é o Fillet, também encontrado pela tecla de atalho F, dou F e Enter, certo? Eu vou dar um zoom aqui, vou aproximar, não, vou fazer um retângulo maior para vocês entenderem para que serve essa ferramenta. Vou selecionar o Fillet e vou clicar em uma das linhas. Ele vai me perguntar o raio, selecionando a seta. Vamos lá, novamente, Fillet, seleciono o primeiro objeto, eu selecionei a primeira linha e vou apertar a seta para baixo aqui. Olha lá, apareceu um submenu. Vou colocar em Radius, que é o raio, e vou dar Enter. Ele vai perguntar qual raio, entendeu? Vou especificar aqui 90 e dar Enter. Agora ele vai pedir a segunda linha. Pode observar que o cantinho aqui ficou já abaulado, entendeu? A outra ferramenta, que é o submenu que divide o menu aqui com Fillet, é o Chamfer, que é o chanfar.
esse ícone aqui, ou a tecla de atalho CHA e Enter. Ela faz arestas. Após selecionar, ela vai pedir que eu selecione, que eu clique na primeira linha que eu desejo. Pronto, novamente vou apertar a seta para baixo e vou clicar em ângulo para determinar um ângulo que eu quero que esse chamfer faça, seja feito com a outra linha. Agora ele vai perguntar qual ângulo. Eu vou digitar aqui um ângulo de 45. Vou deixar os 45 que já está. Aí novamente ele vai perguntar o ângulo da primeira linha, também 45. Pronto, dou Enter e clico na segunda linha. Você pode observar que foi feito um chamfer. Pode ser muito pequeno, vou dar um exemplo com um ângulo maior. Novamente clico aqui em chamfer, clico na primeira linha, seta para baixo, vou até ângulo e dou Enter. Vou digitar aqui 90, não, vou digitar aqui 80 graus, vou dar Enter. Na primeira linha também 80 graus e dei Enter. Clicando, vocês podem observar que ele deu um chamfer de 80 graus. Aqui, ó, ele chanfrou a linha. Ela não está mais no ângulo de 90, está no ângulo de 80. Galera, temos uma outra ferramenta interessante também que é pouco usada, que é o Straight, que é a ferramenta esticar. Eu clicando aqui em Straight, eu posso esticar um determinado objeto no meu desenho. Vamos supor que isso aqui seja uma fachada, né? Só supondo mesmo que eu queira fazer com que essas linhas aqui elas alcancem essa outra linha aqui perpendicular a elas. Eu vou clicar em Straight, vou selecionar essas arestas, logo em seguida vou dar Enter. Ela vai pedir para eu clicar no ponto base e aí eu vou subir até esse outro ponto base aqui que eu desejo, certo? E vou clicar. Pronto, você pode observar que foi feito essa ligação. Bem, galera, é só essas ferramentas assim são as mais usuais e dá para qualquer pessoa que está iniciando desenvolver muito o seu trabalho aqui no AutoCAD. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.